E se de repente alguém que você ama fosse possuído por uma entidade extremamente poderosa, antiga e cruel, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Candice e a sua família tentando sobreviver contra uma entidade sanguinária, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a entidade maligna em Shaman. Essa família de missionários vai descobrir que as palavras sem fé são completamente inúteis à frente do verdadeiro mal. No meio de um vale em um belíssimo fim de mundo no Equador, a Candice e seu marido Joel estão ajudando o padre Meyer a batizar os indígenas para que possam se lavar dos seus pecados, um trabalho que parece deixar o casal muito feliz e orgulhoso. Enquanto isso, o filho dos dois, o Elliot, está brincando com algumas crianças locais em uma montanha, quando de repente o seu avião de brinquedo acaba sendo levado pelo vento para dentro de uma caverna bizarra, e quando as crianças locais veem isso, elas falam que não podem entrar lá para buscar o avião, pois todos da aldeia dizem que esse é um local proibido. Porém, o Elliot não se importa com isso e entra mesmo assim. Lá dentro, ele caminha até o fundo da caverna escura e finalmente encontra o brinquedo. O problema é que nesse momento, um xamã assustador aparece do nada e toca no braço do garoto, que sai correndo sem olhar para trás, deixando ali o avião e o relógio que acabou caindo do seu pulso. E sabendo que não deveria ter entrado lá, ele sai correndo com as crianças e volta para onde estavam seus pais. Após isso, a Candice pega um pouco d'água em um poço e leva para a senhora nativa que parece estar bem doente. Então ela vai para a escola e ensina inglês para os moradores, assim como faz quase todos os dias. Ao anoitecer, o casal e os nativos fazem uma pequena reunião para comer, conversar e comemorar a chegada da Candice e do Joel, pois todos os aldeões são muito gratos por toda a ajuda que estão recebendo. E enquanto toda essa celebração está acontecendo, um nativo conversa com aquele xamã da caverna, dizendo que essas pessoas fazem muito barulho. E em resposta a isso, o xamã explica que quando seu deus é silencioso, você não pode ser. Ao mesmo tempo, o Elliot joga um FIFA no celular, quando de repente ele vê alguma coisa muito rápida passando do lado de fora, deixando ele bem assustado. Mas antes que ele possa pensar sobre isso, sua mãe aparece ali e dá uma bronca no garoto por estar jogando um game que não era permitido. E sabendo que está errado, o garoto se desculpa e fica com uma cara de bunda, fazendo a mulher perceber que talvez ficar isolado no meio do nada não seja tão legal assim para um adolescente. Por isso ela fala que apesar de estar sendo difícil para ele, essa é a vontade de Deus. E a parte boa é que a igreja já está terminando de ser construída. E como a crisma do Elliot é no dia seguinte, ela pergunta onde está o relógio que era do avô dele. Aí, para não levar outra bronca, o garoto diz que deixou em casa e que vai usá-lo na crisma. E pensando em como não podia perder o relógio, o menino se despede da mãe e vai em direção à caverna para recuperar a sua relíquia de família. No caminho, ele sente que tem algo de errado e vê algumas pedras enfileiradas que levam até a caverna. Então ele segue o caminho das pedras, entra na caverna e encontra várias coisas bizarras, como restos de ossos, esculturas esquisitas, uma máscara assustadora, porcos pretos e muitos escorpiões que começam a subir em sua perna. O problema é que ao tentar correr dali, ele acaba tropeçando e caindo. Paralelo a isso, a Candice e o Joel estão no quarto dando uma relaxada bem violenta e até um pouco pecaminosa, com um tipo de tensão profana, já que antes de começar o rally rola, a Candice olhou as marcas de agulha no braço do Joel e disse nada mais bonito do que a salvação, o que claramente não combina muito com a situação, né? No dia seguinte, a Candice se levanta para acordar o Elliot e descobre que o garoto não estava no quarto, então ela procura pela casa e não consegue encontrá-lo em lugar nenhum, por isso ela chama o Joel e avisa que o filho deles tinha desaparecido. Nessa hora, o cara se levanta e decide ajudar a esposa a procurar pelo menino, porém antes de saírem de casa, ele pergunta se ela brigou com ele da noite anterior, pois na última vez que os dois tiveram uma discussão, a coisa ficou bem feia, já que ela é um pouco dura demais com ele. Ao ouvir isso, a Candice diz que alguém tem que ser um pouco dura, e insiste que não teve nenhuma briga. Sabendo disso, eles param de conversar e cada um vai para um canto procurar o Elliot, com o Joel indo até o riacho chamar pelo garoto, só que além de uma escultura, ele não encontra mais nada. Já a Candice, por outro lado, vai até a vila e pergunta pro Raul se ele viu o Elliot em algum lugar. No início, o garoto hesita em falar o que sabe, mas sua mãe, a Rosa, aparece de repente e diz pra ele revelar caso saiba de algo, fazendo o menino falar tudo o que aconteceu no dia anterior. Então a Candice não perde tempo e vai até a caverna no meio das montanhas. Chegando lá, ela chama pelo seu filho e não recebe nenhuma resposta. Por sorte, assim que ela estava para entrar no buraco, o xamã aparece atrás dela e fala que a mulher não devia estar ali. Ouvindo isso, a Candice explica que ela está apenas tentando encontrar o seu filho, e entendendo a motivação dela, o xamã se vira e pede para que ela o siga. Afinal, o Elliot não está mais na caverna. E apesar de ter algumas dúvidas, a Candice ainda segue o homem. No meio do caminho, eles param rapidamente, e o xamã pega a pulseira de uma senhora nativa, pois em sua opinião, essa pulseira pode ser de grande ajuda. Após isso, o xamã leva a Candice até a sua casa, que é cheia de esculturas, e mostra que o Elliot estava dormindo depois de ter bebido uma sopa, já que estava com o tornozelo machucado. E apesar do xamã dizer que é melhor a mulher esperar até que a alma do menino se recupere, ela não dá ouvidos, acorda o filho e o leva embora. No caminho de volta para a aldeia, a mãe e o filho encontram uma senhora nativa que percebe o machucado do Elliot e oferece sua bengala para ele. A parte estranha disso é que na hora em que o Elliot encosta na mão da senhora,
senhora para pegar a bengala, a mulher encara o jovem com um olhar assustado e começa a se afastar dizendo para ele ir embora, e ela até mesmo se joga no chão para pedir que os dois saiam de perto. Aí, percebendo que algo estranho estava acontecendo, a Candice pega o garoto e vai até a igreja em que sua crisma seria realizada. Ok, cristianizar um povo indígena não deve ser uma tarefa fácil. O John Allen Chau tentou fazer a mesma coisa com os sentineleses na ilha da Sentinela do Norte e pagou o preço com a sua vida. Então apenas um casal com um filho adolescente viver em uma tribo isolada e tentar executar algo assim pode ser bem desafiador. E existem vários fatores que podem dificultar as coisas aqui. O primeiro de todos é a altitude. Pelo que deu pra notar, eles estão acima dos 3.000 metros, no Equador, na região de Chimborazo. Nessa altitude, a pressão atmosférica cai 30%, e simplificando, existe menos oxigênio para respirar. Não é impossível se adaptar a viver ali, mas os primeiros dias com certeza vão ser difíceis, e uma aclimatação completa pode levar umas 2 semanas. Ainda mais para o Joel, que tem asma. Fora isso, tem o perigo de alguns locais não gostarem muito da presença de cristãos na sua aldeia, e podem retaliar de alguma forma. E isso pode acontecer de vários jeitos, como a destruição das capelas, ou até mesmo agressão física. Agora, passando pra cagada do moleque de entrar na caverna, os pais do garoto deveriam ter deixado bem claro pra ele que entrar em cavernas, estando tão isolados assim, era algo extremamente perigoso. Cavernas inexploradas são extremamente perigosas, galera. Dá pra bater as botas lá de várias formas. Pra começo de conversa, o garoto não tinha uma lanterna. Ele poderia simplesmente pisar em um buraco, cair na escuridão e nunca mais ser visto. Ele poderia acabar ficando preso também, e precisar de uma equipe de resgate para soltá-lo. Já teve várias pessoas que ficaram presas em cavernas e estão lá até hoje. Fora esses perigos, ainda existem os animais que ficam na entrada da caverna em Chimborazo. Nessa altitude eles são mais raros, mas podem ter escorpiões andinos e a viúva negra. Ambos são venenosos. E fora os animais venenosos da entrada, também temos morcegos que não são peçonhentos, mas podem transmitir raiva por meio da mordida, e tem riscos de você contrair a histoplasmose por conta do guano das fezes do animal. Fora os animais, podem ter gases pesados, como sulfeto de hidrogênio ou dióxido de carbono, que podem causar tonturas e falta de ar, e você não vai querer desmaiar num lugar desses. Então, se você não conhece a caverna, ou não tem um guia local, melhor não entrar, né? E por fim, tem o risco de você se machucar, igual aconteceu com o Elliot. Por sorte, o Xamã tirou o garoto lá de dentro, pois ele poderia ter batido as botas de hipotermia só pelo frio que faz à noite nessa altitude. Agora que ele ferrou o tornozelo, o melhor era o médico checar se ele não quebrou nada. E eu vou falar pra vocês, galera, eu já perdi as contas de quantas vezes meus tornozelos já ficaram parecidos com esse aí, quando eu treinava parkour. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu luxei a clavícula tentando fazer isso aqui. E não sou eu no vídeo. Obviamente, era de um lugar mais alto, e eu errei a queda e ferrei a clavícula. Aí eu mesmo fui dirigindo até o hospital, achando que tinha quebrado. No fim, eu tive que ficar um bom tempo com uma tipóia no braço direito e sem treinar. E não façam isso, né, galera? Eu era jovem e inconsequente nessa época. A melhor coisa a se fazer é tomar algo para a dor, fazer compressão e tentar não firmar o pé, manter ele elevado sempre que puder e ficar de repouso. E para evitar tudo isso, os pais do garoto deveriam ter delimitado para ele em um mapa, até onde o garoto poderia ir para brincar, e explicar por que seria perigoso passar dali. Chegando na igreja, ela esconde a bengala no meio de algumas madeiras e diz pro Elliot que se alguém perguntar sobre ele, é pro jovem falar que estava doente. Depois disso, eles entram na igreja, e o Elliot é recebido pelo padre, que começa a crisma do menino, perguntando se ele acredita em Deus, e rejeita Satã, algo que ele obviamente concorda. Mas enquanto isso tudo acontece, a Candice percebe que tem algo de errado em toda essa situação, e vê que ali perto tinha um escorpião de CGI andando entre as pessoas. Além disso, ela escuta um tipo de rosnado sobrenatural, e perde o animal de vista. Por essa razão, ela decide olhar pro Elliot, e descobre que o escorpião estava no pescoço da criança. O mais assustador de tudo isso é que o seu filho parece sentir o olhar, e a encara de volta, fazendo ela sangrar pelo nariz, e deixando bem claro que ela não estava normal da cabeça, já que tudo isso parece ter sido uma alucinação. Após o fim da crisma, o padre pergunta pra Candice se está tudo bem, afinal ela não é de se atrasar. E ouvindo isso, a Candice responde que o Elliot apenas teve uma dor de estômago, o que a Rosa escuta sem querer, e acha bem estranho. Algum tempo depois, no início da manhã seguinte, um homem chamado Atok vai até a casa do Xamã, e pergunta pro senhor se o Elliot cruzou a barreira, e o que ele vai buscar caso ganhe a liberdade. Ouvindo isso, o Xamã fala que sim, e explica que ele é como a morte, por isso irá atrás da vida para se alimentar. E assim que fala isso, o Xamã faz um pequeno ritual, e ergue uma bacia cheia de água e outros materiais, uma ação que parece fazer o Elliot acordar do nada, e aparentemente, no mesmo momento, os nativos encontram o corpo daquela senhora jogada no rio, parecendo uma múmia. Após isso, todos os moradores vão até o enterro da senhora, e durante a cerimônia, a Candice encara o Elliot como se soubesse que tem algo de errado com o menino. O esquisito é que o garoto também fica encarando a mulher como se estivesse a desafiando. Naquela mesma noite, quando estava quase dormindo, a Candice escuta um barulho, vai checar se o Elliot estava bem e percebe que o menino não estava no quarto, então ela sai correndo procurando pelo garoto, e o encontra desacordado do lado de fora da casa, com a boca e os olhos vermelhos. Aí, desesperada, ela grita pelo Joel, e os dois levam o garoto para dentro de casa, onde o colocam dentro da banheira e jogam água
água quente no seu corpo, pois ele estava congelando por ter ficado do lado de fora. O bizarro é que o menino acorda gritando antes de apagar novamente. Nessa hora, a água fica escura e começam a sair vários matos de dentro do cano, o que faz o garoto se tremer todo e gritar novamente como se estivesse com dor. Após isso, ele acorda de verdade e é levado pro quarto, e como os médicos só vão chegar em alguns dias, o Joel diz que vai ficar com o filho por enquanto. E além disso, ele também lembra a Candice que o pastor costumava ser um doutor. Na manhã seguinte, a Candice encontra uma escultura do lado de fora da casa e vai até a casa do xamã tirar isso a limpo com ele, pois ela pensa que o homem fez algo com o seu filho. Ao chegar lá, ela chama pelo cara e não recebe nenhuma resposta, por isso espia por um buraco na parede e vê o xamã fazendo um ritual em volta de uma senhora e quebrando o pescoço de um porquinho. A Candice fica assustada com isso e acaba fazendo barulho, alertando os ativos, o que a faz sair dali com pressa, mas no meio do caminho, ela dá de cara com um Atok e decide perguntar pra ele o que é a escultura e o que exatamente o xamã fez com o seu filho. Porém, o indígena não responde e fala que ela não deveria estar ali. Aí, ficando putaça com isso, a Candice quebra a escultura e volta rapidamente pra casa. No entanto, enquanto passava pela aldeia, a Rosa para a mulher e joga na cara dela que ela mentiu pro pastor, o que é errado nos próprios ensinamentos cristãos, algo que foi a Candice que a ensinou e diz que ela precisava pedir perdão. E na hora em que é desmascarada e tem seus pecados revelados, a Candice fica com cara de bunda e fala que vai se confessar e pedir perdão. Fora isso, a Rosa também mostra que achou a bengala da senhora do lado de fora da igreja, escondida nas madeiras, e diz que vai levar até o túmulo dela. Após isso, a Candice volta pra casa, se encontra com o Joel e fala que foi o xamã e alguns ativos que fizeram isso com o Elliot, pois ela achou uma escultura de argila do lado de fora da casa. E ouvindo isso, o Joel explica que a escultura de argila foi a que ele achou na beira do rio e fala que os xamãs não têm poder para fazer nada disso. E aí, querendo que o seu filho se recupere rápido, os dois decidem orar para Deus. E durante essa oração, a Candice pede para Deus protegê-lo dos espíritos malignos, o que acaba fazendo o menino vomitar um líquido preto e alguns dentes. Mas aparentemente, achando que isso foi o suficiente, a família se reúne à mesa para jantar. O problema é que no meio da oração, a Candice começa a ter visões estranhas com a comida, e até mesmo vê o próprio filho com os olhos pretos e com um escorpião saindo da boca. Bom, tá na cara que tem algo de errado com o Elliot, afinal o garoto está dando todos os indícios clássicos que foi possuído. A única coisa que importa agora é tentar descobrir se ele ainda tem algum pouco de consciência ou não, pois assim o garoto pode confessar que foi até a caverna, e a Candice vai ter a chance de investigar o assunto, para descobrir o que tinha naquela caverna. Agora, falando sobre o que pode ser essa entidade, bom, é pouco provável que tenha relação com fantasmas ou espíritos. Na verdade, levando em conta a região e as esculturas de argila, é bem provável que seja alguma divindade local, mas nós temos algo que pode nos ajudar nessa tarefa de procurar qual é essa entidade, pois o xamã fala pro Atok que ele é a morte, e que por isso irá atrás da vida. E de acordo com minhas pesquisas, entre as divindades conhecidas por essa área, existe o Supai, que é simplesmente o deus do submundo e aquele que foi transformado em diabo quando o cristianismo chegou. Então, uma coisa que a Candice poderia fazer agora seria ignorar um pouco o preconceito que ela está tendo contra o xamã, pois tá na cara que o garoto está possuído por algo. Então ela precisa trazer o padre e o xamã para sua casa para ambos analisarem juntos o que está acontecendo com o Elliot. Dessa forma, o xamã não iria ultrapassar limites, pois teria o padre e o Joel para cuidar dele. E vamos combinar, né, galera? Um ritual com água e ervas medicinais não faria mal a ninguém, desde que o garoto não precisasse consumir nada, é claro. E caso seja necessário fazer um exorcismo no jovem, é muito melhor ter duas autoridades espirituais para realizar o ritual do que apenas uma. Na manhã seguinte, a Candice leva os dentes que o Elliot vomitou até o pastor e explica que mentiu pra ele, pois no dia da crisma, o Elliot não estava com dor no estômago. Então ela conta o que realmente aconteceu e fala que após beber a sopa do xamã, o garoto começou a agir de uma maneira muito estranha, como se não fosse ele mesmo. E apesar do padre dizer que existem sopas que fazem mal pro estômago, a Candice insiste que tem algo de errado e pede pro homem dar uma olhada no Elliot. Paralelo a isso, o xamã e o Atok estão reunindo os pedaços da escultura e conversando sobre o Elliot, pois agora ele tem certeza de que ele está possuindo o corpo do Elliot. E como é apenas um menino, o xamã fala que eles precisam ajudar. Algum tempo depois, o padre vai até o quarto do Elliot com alguns equipamentos para checar a condição do garoto. O problema é que desde o começo, fica claro que tem algo de errado com o Elliot, e a situação só vai piorando conforme os exames vão sendo feitos, pois a temperatura do garoto está extremamente baixa e a sua respiração muito irregular, quase como se fosse um cadáver. E para piorar ainda mais, ele segura a mão do padre, quase como se quisesse quebrá-la, o que faz o padre cair na real e entender que seja lá o que o menino tem, definitivamente não é só uma dor de estômago. Então ele se reúne com os pais do Elliot e eles começam a conversar, já que a Candice tem certeza de que foi o xamã que fez algo pro garoto. O estranho é que o Joel tem certeza de que isso não é possível, já que na opinião dele, as crenças locais são besteiras. Mas a Candice não dá ouvidos ao marido e fala que o que está acontecendo não tem nada a ver com medicina. Por isso ela implora para que o padre faça um exorcismo no garoto, algo que o Joel não é muito a favor, e o padre fica sem saber o que fazer, visto que os exorcismos precisam ser autorizados. Após essa discussão, o padre volta para casa, pensando em como prosseguir. Só que quando estava chegando, o xamã aparece do
nada perguntando como está o Elliot e dizendo que precisa vê-lo. Ouvindo isso, o padre fala que o menino está bem e diz que eles não precisam de ajuda. No entanto, o xamã sabe que o cara está planejando algo e sugere que ele não faça nada, pois o deus deles não tem poder ali. Porém, o padre não se importa com isso e entra na residência para beber um pouco e afogar as mágoas, ou talvez para aliviar a mente, né? Em seguida, o padre pega os seus equipamentos sagrados e vai até a casa da Candice, que estava nesse momento explicando para Rosa que não poderia dar aula de inglês por enquanto. E assim que a nativa vai embora, o padre entra com a Candice para ir realizar o ritual, só que o Joe decide sair dali, já que é contra essa atitude. Após isso, o padre entra no quarto do garoto e começa as preparações para o exorcismo, abençoando e purificando o quarto até ficar livre de energias negativas. Com isso feito, ele vê que o Elliot acordou e pergunta se essa situação toda é apenas uma brincadeira para ele. Mas como o menino não responde, o padre inicia um exorcismo. Só que a entidade dentro do Elliot não fica parada vendo isso. Na verdade, ele começa a atacar a fé do padre, falando sobre o uísque que ele bebeu e mencionando as cicatrizes em suas costas que foram feitas pela autopunição, ao que faz o Elliot perguntar se algum dia o padre realmente acreditou naquilo que prega. Aí, percebendo que esse realmente não é o Elliot, o padre abre os braços e continua o ritual para expulsar a entidade. Porém, o Elliot também abre os braços e começa a ter uma pequena mudança corporal, mencionando que é mais velho que Cristo e dizendo que tudo que o padre acredita é pura mentira, pois a sua crença foi construída em cima de um banho de sangue. E como nem essas palavras profanas conseguem impedir o padre de continuar o exorcismo, o Elliot tenta atacá-lo fisicamente, o que acaba não dando certo, já que o homem de Deus consegue colocar a cruz na testa do garoto e finalizar o ritual, expulsando a entidade do corpo do jovem. Depois de tudo finalizado, o pastor e a Candice vão pro lado de fora conversar, pois a mulher quer saber o que aconteceu e quem fez isso com o seu filho. No entanto, o padre apenas fala que o mal existe nesse mundo e que esse tipo de coisa acontece às vezes, tentando não jogar a culpa em ninguém. Nessa hora, eles veem o xamã e o Atok se aproximando e vão se encontrar com eles para pedir que vão embora. E essa parte é um pouco engraçada, pois a Candice fala que não os quer ali e o Atok responde dizendo que essa é a terra deles, deixando claro que esse pessoal não tem que querer nada. Mas como não quer arrumar briga, o xamã entrega um tipo de raiz para Candice e explica que isso serve para absorver a dor do menino. E quando o padre tenta recusar, falando que o Elliot já está melhor, o xamã fala que isso é impossível, pois a barreira de oferendas era o que mantinha o Supai aprisionado na caverna, e agora que ele foi solto pelo Elliot, não tem como pará-lo, independentemente da crença. Aí, como quer acabar com essa conversa, a Candice simplesmente pega a raiz e manda os dois irem embora. Ok, pra quem não sabe, os padres precisam receber a aprovação episcopal para fazer os exorcismos por uma série de fatores, pois antes da aprovação ser emitida, é preciso provar que o quadro não se trata de doença física ou de algum quadro psiquiátrico, e algumas outras coisas que seguem o mesmo critério. E quem aprova o exorcismo é o bispo diocesano. A questão é que, além de ser errado, também é perigoso realizar um exorcismo sem o apoio de alguém competente, pois isso deixa o padre bem mais vulnerável a ataques da entidade. A forma correta de lidar com essa situação seria chamar alguém bem capacitado e de preferência com experiência em exorcismos, para servir de apoio. Fora isso, até dá pra dizer que o padre começou bem. Ele purificou o ambiente antes de começar a expulsão da entidade. E claro, né, vamos ignorar a parte que ele bebeu antes de tudo isso. Mas isso é quando nós falamos de como o padre e os pais agiram, né? Pois o que deviam ter feito é outra coisa. Afinal, eles estão em uma aldeia isolada, que claramente tem outras crenças. E se é assim que eles estão vivendo, qual que é o sentido deles nem mesmo escutarem o que o xamã tem para falar, e já serem assumindo que o cara fez algo? Sendo que em momento algum, ele se mostrou agressivo com os forasteiros. Até porque tudo isso pode ter a ver com entidades nativas da região, como o Supai. Não que ele seja apenas do Equador, né? E falando nele, o Supai é o deus inca do submundo e da morte, também associada ao Ocupacha. Essa entidade era venerada pelos povos Quechua e Aymara como guardião de Ocupacha, que é um mundo subterrâneo onde residem os mortos e os espíritos invisíveis. E após a chegada dos espanhóis, o termo foi sincretizado como a figura do diabo cristão. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, pois se ele de fato foi encarado como o diabo, é possível dizer que o nome de Deus tem poder sobre ele. A parte ruim é que esse tipo de entidade antiga é tão forte que possivelmente apenas os mais devotos e aqueles que realmente entregam a sua vida a Deus poderiam expulsá-lo de um corpo ou de uma região. Sem contar que o exorcismo não poderia ter sido dado como completo, afinal o padre pulou alguns passos. Ele nem descobriu o nome da entidade que estava dentro do rapaz, e também não fez nenhum teste para se certificar de que o rapaz estava livre do capiroto. E se eles escutassem o xamã, poderiam tentar recriar a barreira de oferendas e um ritual conjunto com o exorcismo para prender o Supai novamente naquela caverna. Mais tarde, a Candice decide dar uma olhada no quarto do Elliot e percebe que o garoto não está ali. Ao mesmo tempo, o padre está em casa dando um gole na marvada, quando do nada ele vê um escorpião de CGI subindo no seu braço. Então ele tira as roupas rapidamente, esmaga o escorpião e começa a jogar água onde o escorpião estava. O problema é que ele acabou sendo picado, e por conta disso o cara começa a se contorcer no chão enquanto tenta fazer pressão no braço, para impedir o veneno de se espalhar, ou algo assim, né? O azar dele é que nesse momento, alguém aparece ali usando uma máscara demoníaca, e usa o chicote de alto flagelo para bater em suas costas via Wi-Fi.
Wi-Fi, já que a pessoa claramente está na frente do homem. Nessa hora, a Rosa aparece na porta e começa a chamar pelo padre, só que antes que ele possa responder, o mascarado engatinha até a frente do cara e revela que é o Elliot em seu estado completamente possuído pelo Supai. Aí a entidade olha pro padre como se estivesse encarando um idiota e fala para ele tirar a própria máscara. Além disso, o Supai também repete que a crença falsa dele foi construída em cima de sangue e desaparece pouco antes do homem bater as botas. Nesse momento, a Rosa olha pela janela e vê o corpo sem vida do homem. No dia seguinte, a Candice vai até o quarto do Elliot e pergunta o que aconteceu na noite anterior, já que ele tinha desaparecido sem avisar. Porém, o garoto insiste que não sabe e parece estar realmente falando a verdade. Mais tarde, após o Joel cavar uma cova, os ativos que foram convertidos se reúnem perto da igreja para fazer um funeral pro padre. O estranho é que enquanto está falando para todos, a Candice vê alguém que parece ser o Elliot entrando na igreja, então ela vai atrás dele e encontra o menino ajoelhado no altar. O bizarro é que ao se aproximar dele, um Elliot totalmente possuído aparece do nada e assusta a mulher, que acaba derrubando uma vela acesa no chão. Nesse momento, o Joel também chega ali e pergunta o que está acontecendo, porém ela não fala nada e sai correndo atrás do vulto que vê do lado de fora da igreja. A questão é que ao fazer isso, ela dá de cara com o xamã e percebe que o cara estava com uma meia do seu filho dentro da bolsa. Então ela o confronta para saber o que ele fez com o menino e o nativo apenas fala que precisa ver o garoto. De repente, o Joel também aparece e puxa Candice para trás, dizendo que os dois precisam se juntar ao velório do padre, pois os recém-convertidos precisam dele. Porém a Candice não concorda com isso e fala que o padre morreu justamente por culpa dessas pessoas. E aqui o Joel fala mais uma vez que essas pessoas não têm nenhum poder e que é a Candice que está dando poder a eles, por isso ela devia simplesmente parar. E ela fica com sangue nos olhos ao ouvir. Afinal, é muito irônico ele falar assim com ela, sendo que o Joel costumava usar umas substâncias proibidas. A questão mesmo é que durante essa discussão, o casal vê muita fumaça vindo da igreja e vai correndo ajudar a apagar o fogo, mas infelizmente todo o esforço acaba sendo em vão e a igreja vai abaixo, o que deixa o casal completamente desolado. Após isso, a Candice volta para casa e vê o Elliot sentado no sofá com os amigos e pergunta o que o menino estava fazendo na igreja. No entanto, ele fala que esteve em casa o dia todo e deixa a mulher putaça, tanto que ela até mesmo olha no fundo dos olhos do filho e fala que arruinou tudo, ao que faz ele sair correndo. Mais tarde, quando Joel volta para casa, ele vê a Candice dormindo no sofá e vai até a cozinha. O estranho é que a lâmpada não acende e ele também escuta um barulho bem assustador, sabe-se lá da onde, o que faz ele se apressar para fechar a janela. Só que logo depois de fazer isso, ele vê uma colher fervendo com algo bem viciante na frente dele, o que faz o coitado se lembrar do seu passado. Para piorar ainda mais, o Elliot possuído aparece do nada e assusta o Joel, fazendo com que ele não consiga respirar direito. Então, Supai se aproxima do humano e fala: tudo que você pedir em oração vai receber, desde que tenha fé, o que foi justamente o que o cara disse para a esposa alguns dias atrás. E juntamente com isso, ele entrega uma bombinha de asma pro Joel. O problema é que na hora em que o homem aceita, a bombinha se transforma em um crucifixo e as veias do seu braço dilatam, como se ele tivesse usado o que não devia. Mas como se isso não fosse o bastante, o Supai ainda espera ele se levantar e depois o empurra contra a janela, fazendo o cara ficar todo cortado. A Candice escuta a barulheira e vai correndo para a cozinha, onde encontra o marido desacordado no chão. Por isso ela grita por ajuda e acaba fazendo o Elliot aparecer ali também. Só que logo que aparece, seus olhos ficam brancos e ele desmaia. No dia seguinte, a Candice faz uma oração com o Joel, que por sorte ainda estava vivo, tranca o Elliot no quarto e vai até a casa da Rosa perguntar para ela quem é o Supai. Porém, tudo que a mulher fala é que o Supai é uma falsa divindade. E fora isso, ela diz que todos estão preocupados com a Candice e pergunta se ela se confessou pro senhor. Só que como a Candice fica brava com a pergunta, a Rosa fala que a mulher não estava fazendo o trabalho de Deus e que o senhor está triste com ela, além de também explicar que ainda há tempo para expiar os pecados. No entanto, a Candice fica putaça com isso e solta um tapão na Rosa, falando que foi ela quem a ensinou tudo sobre o senhor. Mas a nativa não se importa com isso e explica que a mulher deve ir embora no dia seguinte. Mais tarde, a Candice leva o Elliot até a casa do xamã e pergunta o que o cara fez com o seu filho. Porém, assim como antes, o xamã explica que quem fez isso foi o deus da morte, Supai. Nessa hora, o Atok aparece do nada e imobiliza o Elliot. Então o xamã olha pra Candice, recebe a confirmação da mulher e joga um pó no rosto do garoto para ele apagar. Ok, eu realmente odeio esse estereótipo forçado de alguém que é extremamente cético. Isso quase se repete aqui com o Joel. Mas o que mais me deixa curioso é como é que um cara pode estar pregando a palavra de Deus como um missionário e ao mesmo tempo diminuir a religião de outra pessoa e suas crenças. É claro que pra ele tudo isso pode não ser real, porém o mínimo que ele devia fazer é escutar seriamente o que as pessoas têm pra falar, até porque essa é a terra deles. Fora isso, nós também conseguimos entender o porquê o exorcismo não deu certo. Afinal, o padre claramente não acredita tanto assim na própria religião e se pune regularmente por isso. E levando em conta a forma com que o Supai tentou destruir a fé do cara com suas palavras, nós podemos supor que as pessoas com fé o bastante conseguiriam sim se opor a essa entidade usando o nome de Deus. Sobre a picada de escorpião, dificilmente isso mataria o padre
padre instantaneamente assim, e se for de escorpião andino, nem mataria, só causaria um grande desconforto, e nós sabemos que foi o capiroto que fez isso. Mas no caso de uma picada real, ele deveria lavar com água e sabão, além de elevar o membro e imobilizar sem apertar para não acabar cortando a circulação totalmente. Falando na igreja, velas e madeira não combinam, né galera? Não precisa ser um gênio para saber disso, mas já que era um templo, eles deviam apagar as velas todos os dias e reacendê-las somente quando alguém for ficar dentro da igreja. Sim, eu sei que às vezes existem motivos para elas ficarem acesas, mas eu acho que correr o risco de incendiar tudo não vale a pena, né? Já o Elliot já passou do tempo de deixar o xamã cuidar disso. Teria sido tudo mais simples se a Candice tivesse deixado o cara agir junto com o padre. Com certeza mais vidas teriam sido poupadas, se ela não tivesse sido tão mente fechada daquela forma. Após apagarem o Elliot, eles o levam para dentro da caverna do Supei e fazem as preparações para prender a entidade novamente, pois assim como o Atok fala, é impossível derrotá-lo. Tudo o que dá pra fazer é negociar com eles algumas oferendas, que no caso são os porquinhos. Nesse momento, o Elliot acorda todo confuso e fala pra Candice que ela mentiu pra ele, e quando a mulher vai conversar com o filho, o xamã fala pra ela fazer silêncio e começa a perguntar se o garoto finalizou o padre, mas como não recebe nenhuma resposta, ele joga água purificada no corpo do menino. Isso faz o Supai parar de se esconder e mostrar a sua verdadeira face, revelando que finalizou o padre porque era tudo que aquele porco merecia. E quando a Candice lança o famoso meu Deus, o Supai fala que o Deus dela não é o suficiente. Vendo isso, o xamã começa outro ritual, e o Atok entrega uma tigela para a Candice, dizendo para ela beber, pois o garoto só vai poder seguir em frente se todos forem purificados, algo que a convence na hora. Dessa forma, o ritual continua por um longo tempo, até que o xamã confronta o Supai e cospe uma luz muito brilhante na entidade, iluminando toda a caverna. Após isso, a Candice aparece no meio de um vale e vê o Elliot possuído em sua frente, e sem saber o que fazer, ela fala que essa coisa não é o seu filho, pois seu filho é um menino de Deus e foi batizado no rio. Porém, essas palavras não têm poder sobre a entidade, afinal, naquela região, ela é o rio, ela é a montanha, ela é tudo. A sorte da Candice é que no momento em que ela estava sendo dominada pela entidade, o xamã surge assoprando algo na cara do Supai, exigindo que ele os liberte, o que faz o cenário mudar na hora, e eles aparecem dentro da igreja local, antes dela ter sido queimada. O problema é que os bancos da igreja estavam cheios de corpos dos nativos, que foram convertidos pelo cristianismo, o que faz o Supai perguntar se o xamã realmente vai deixar essa gota de veneno se infiltrar no paraíso, algo que mexe com a mente do senhor. Mas dessa vez, é a Candice quem ajuda o cara, dizendo pra ele não ser abalado pelas palavras da entidade. E assim eles são transferidos para a montanha e começam outra disputa para ver quem vai dominar nesse ritual. Depois de um tempo, todos acordam novamente na caverna, e a Candice vê que os porquinhos estavam mortos. O problema é que ao invés de apenas abandonar o corpo do menino, o Supai acabou possuindo o xamã, e aí com sangue nos olhos, ele pega uma pedra e finaliza o Atok de uma maneira brutal. Porém o xamã não aceita ser dominado assim, e resiste à possessão, finalizando a si mesmo. No entanto, assim que perde o corpo do senhor, o Supai volta a possuir o corpo do Elliot, e se prepara para finalizar a Candice. Mas antes disso, ele dá aquela humilhada básica, jogando na cara da mulher que ela não é nenhuma salvadora, e perguntando onde está o deus dela nesse momento. Aí sabendo que não pode ganhar, a Candice pede para a entidade levá-la no lugar do Elliot, só que o Supai explica que quer uma semente que pode crescer, e não uma árvore. Assim que escuta isso, a Candice vê o avião de brinquedo jogado no chão, e fala que pode conseguir o que a entidade deseja. Dessa forma, no dia seguinte, ela vai atrás de uma garotinha que estava brincando de esconde-esconde, e a engana para levá-la até o Supai. E com tudo isso feito, ela, o Elliot ou o Joel vão embora dessa aldeia sem levar os seus crucifixos ou estátuas de Jesus, deixando claro que a pouca fé que tinham acabou de vez. Já o Supai, por outro lado, conseguiu um corpo novinho para espalhar maldade por aí, e provavelmente acabar com toda aquela aldeia. Bom galera, desde que o Elliot voltou pra casa, dava para perceber que o garoto não estava bem, e em momento algum, os pais tentaram tirar ele da aldeia. Eu sei que eles estavam em um lugar remoto, mas provavelmente deviam ter barcos para atravessar o rio para chegar até a sociedade em uma situação de emergência, pois ficar dias apenas esperando o socorro chegar é praticamente contar com a sorte. Por isso, assim que eles foram evangelizar essa aldeia, a família deveria ter tentado algum acordo para manter um barco no lado da aldeia para emergências e para evitar que eles ficassem isolados. Sem contar que isso que a Candice fez no final é pura hipocrisia e crime. Eu não sou cristão, mas eu sei que a Candice aqui violou a própria moral cristã ao fazer isso, pois ela entregou uma criança inocente para uma entidade maligna para salvar o próprio filho. Sem contar que esse ato provavelmente vai condenar toda aquela aldeia à morte, pois o Supai é uma entidade da morte e tudo que ele procura é finalizar todos ao seu redor. Se ela tivesse escutado o xamã desde o começo, com certeza mais vidas teriam sido poupadas, como o padre, o Atok, a criança que ela entregou para a mochila de criança e o próprio xamã. Por isso que quando estamos em outro país ou dentro de uma cultura totalmente diferente, nós precisamos respeitar e não tentar impor sobre eles o nosso pensamento, e sim escutar e dialogar sobre as coisas. Agora passando para as notas. Bom, a Candice até estava dedicada à sua missão no início de tudo, mas precisou apenas um desvio da normalidade para ela mostrar que era uma pessoa cética e hostil. A mulher
simplesmente atacou e culpou a criança local quando Elliot ficou doente. Ela mentiu para o padre, ignorou os avisos do xamã e agiu com base no medo e preconceito. E pior ainda, ela sacrificou uma criança inocente no fim de tudo, e se duvidar a aldeia toda foi de base junto. Por isso, nota 2 pra ela. Já o Joel, o cara também não respeitou muito as crenças locais, dizendo que eram apenas besteira, e que o povo dali não tinha capacidade de ter esse poder. E isso era verdade, afinal não foram eles que mandaram a maldição pro garoto. O xamã estava apenas contendo o Supai dentro da caverna. No fim, o cara era meio beta, se é que eu posso colocar assim, né? Pois o filho dele estava bem mal, e o ceticismo do cara o impediu de ir atrás do xamã ou do padre para tentar fazer alguma coisa e salvar a vida do jovem. Mas ele não foi pior que a Candice, por isso a nota dele é um 3. Agora, falando do padre Meyer, se esse padre tava querendo dar um mau exemplo pra galera, ele conseguiu, né? Porque o cara gostava da marvada e também de dar umas pitadas. Ele até tentou ajudar a família fazendo aquele exorcismo, mas claramente o cara não era apto para executar o tal ritual. Ele deveria ter pedido reforços da paróquia local e também evitado dar um trago antes de fazer algo tão sério. Sem contar que precisava ter confirmado com 100% de certeza de que o capiroto tinha abandonado o garoto antes de afirmar para a mãe dele que tudo estava resolvido. Por isso, nota 4 pro padre Meyer. Já o Elliot, apesar do garoto ser o causador de tudo isso, ele não tinha muita culpa. Afinal, ele é apenas um adolescente, e seus pais não deixaram claro que ele não podia entrar naquele local. Mas mesmo assim, as outras crianças avisaram o jovem que ele não podia entrar naquela caverna, e obviamente tinha um motivo para isso. Então, pela desobediência às regras do início, o Elliot ganha uma nota 5. Passando pro xamã, desde o começo ele mostrou que entendia o que estava acontecendo, e tentou ajudar mesmo sendo tratado com desdém e hostilidade. Porém, quando ele pôde agir já era tarde demais, e a entidade estava poderosa demais. O cara foi o personagem mais sábio e competente aqui. Ele sabia exatamente o que fazer, mas foi vetado pela Candice. O cara até mesmo se sacrificou para tentar conter a entidade, mas isso não resolveu o problema, e é por isso que ele ganhou uma nota 9 em vez de um 10. Agora, falando do capiroto, o Supai explorou as fraquezas psicológicas de todo mundo e acabou abalando a fé dessas pessoas ao mesmo tempo. E no final ele ainda conseguiu um novo hospedeiro para espalhar o terror por aquela aldeia, que provavelmente sem o xamã e o Atok não saberá como contê-lo. Então, como entidade maligna, o Supai é extremamente eficaz, identificando falhas morais e espirituais dos seus oponentes, o que o torna extremamente poderoso, e apenas alguém com uma fé inabalável poderia derrotá-lo. Por isso ele ganhou uma nota 10. Fala galera, esse foi como derrotar Shaman. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você estivesse viajando e cruzasse com um servo mutante, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver a essa criatura enorme? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de respeitar a cultura de todo mundo. Afinal, você não quer um demônio no seu couro, né?